Eu quero trazer um outro tema também que remete agora ao agronegócio e dessa provável aproximação, ou pelo menos tentativa de aproximação do presidente da República com setores do agro. Ele pretende chamar representantes de 5 setores a partir da próxima semana para conversar diretamente lá no Palácio do Planalto. Esse movimento acontece em um momento em que a alta da inflação no grupo da alimentação e bebidas nos meses de janeiro e fevereiro está preocupando o governo. A gente debateu isso aqui no 3 em 1, porque está atingindo diretamente os mais pobres, ou seja, o que seria o principal eleitorado do presidente da República. E de acordo com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o governo federal espera a redução no preço dos alimentos até abril. É uma expectativa, assim, bem arriscada, porque abril já está aí, né? A gente já está na metade de março. Quero entender de você, Luiz Felipe Dávila, de que forma que esse diálogo poderia resolver alguma questão relacionada à alimentação, que não tem a ver com diálogo, mas tem a ver com São Pedro, o clima, a chuva, a seca, o El Niño, a Laninha e tudo mais que atinge essa indústria a céu aberto que é o agronegócio. Exatamente. É uma visão infantil achar que os preços podem cair porque o presidente chamou o agro para conversar. E agora, segunda-feira vai começar a cair o preço. É uma visão absolutamente infantil. Então, assim, é uma questão sazonal e não resolve questão sazonal com medida de curtíssimo prazo. Nós precisamos entender. O que o presidente precisa entender é se isso é uma tendência, ou seja, se os preços vão continuar a subir nos próximos meses por causa das questões climáticas, ou se isso é uma coisa sazonal, muito momentânea. Isso aqui vai ter, mas aí em maio, junho, o preço vai acalmar de novo, tal. Então, isso é importante entender. Se é uma questão de curtíssimo prazo, ou seja, aquilo é uma tendência. Porque se for uma tendência, demanda política pública. Por exemplo, diminuir os impostos sobre importação e ajudar a entrar aqui arroz, feijão, milho importado, tal, para tentar segurar o preço. Então, nós precisamos entender se isso é uma fotografia ou se é um filme. Se é curtíssimo prazo ou se é uma coisa que deve perpetuar aí nos próximos meses. Porque são remédios diferentes que você tem que tomar. Se for uma coisa de curtíssimo prazo, tem que aguentar o tranco e é isso mesmo. Daqui a pouco os preços acalmam de novo. Agora, se é uma coisa que tem uma certa tendência, aí exige uma política do governo. E que política vai ser essa? Porque também derrubar imposto sobre produto agrícola importado vai deixar os agricultores também chateados aqui, porque no fundo, com certeza. Eles amplia a concorrência. Amplia a concorrência e também tiveram um gasto aqui. O problema que eu vejo hoje da área agrícola é a turma que está alavancada, né? Porque assim, teve quebra de safra, não é a situação maravilhosa do ano passado. Então, quem está alavancado, carregando um custo financeiro e tendo esses problemas, o problema agrava ainda mais. Então, é preciso conversar e não dizer que o preço precisa cair na segunda-feira, qualquer coisa infantil dessa, porque seria muito ruim para o país. E aí saber que política pública nós podemos adotar para evitar que a alta dos alimentos continue pressionando os índices inflacionários no país. Mano, o que tem de possibilidade de solução, entre aspas, né, ou parte de uma solução até agora que foi apresentada ali pelo ministro Carlos Fávaro, é investimento em plano safra para que esses agricultores que produzem arroz, feijão, milho, trigo, mandioca possam ter algum tipo de estímulo. Você acha que só isso resolveria o problema? E aí a gente está falando do Plano Safra e não é algo que teríamos uma resposta até abril, por exemplo. Exato, a questão do prazo importa muito. E aí, nesse caso, importa tanto que temos que importar, caso seja, caso seja o caso. Se a gente não vai conseguir passar por isso num prazo razoável, é fundamental falarmos de ampliação do comércio internacional. Vamos, então, diminuir as barreiras e fazer com que o consumidor tenha o poder, ou a capacidade de escolher comprar um feijão, um arroz que vem de outro país também. Isso é sempre importante. Agora, tem um aspecto político, porque a gente sabe que Lula tem muita dificuldade, o presidente Lula, esse governo, de dialogar com o setor do agro, que é um setor que apoiou majoritariamente o ex-presidente. Então, sempre acredito que Lula aproveita todas as ocasiões onde é possível para tentar estreitar sua relação com o agro e tentar furar essa resistência. E você, Gani, como avalia? Olha só, eu vejo que isso é do jogo, né? Oscilação de preço de alimentos sempre ocorreu. Se a gente pegar o histórico de 2003 a 2010, enquanto o presidente Lula, né, governou o país por 2 vezes, teve inflação de alimentos
e até maior do que a de agora. Então, por que isso se torna um problema agora? Porque houve uma queda da sua popularidade e o presidente ele não está acostumado a governar numa situação mais adversa. Ele pegou uma conjuntura internacional amplamente favorável, o país vinha de reformas acertadamente no seu primeiro mandato. Ele manteve as reformas no segundo mandato, abandona lá começa o abandono do tripé macroeconômico, mas isso possibilitou que ele surfasse nessa onda internacional. Então, a despeito da alta dos preços naquela época, inclusive a inflação era maior do que é hoje. Como havia um crescimento da renda e aí uma migração da classe C para D, da D para C, da C para B, da B para A, isso não era tão sentido pela população. Agora é diferente. Então, mesmo que a alta do preço ela não seja tão elevada, como não há uma recuperação tão forte da renda e o país vem de crise econômica, praticamente uma estagnação há 10 anos, isso a população sente para valer. Não há uma percepção real de melhora econômica a despeito de alguns indicadores econômicos apontarem alguma melhora na economia. O que foi, Dávila? Não, veja só como uma questão pontual pode virar um enorme problema para nós todos consumidores. Por quê? Parte por trás disso, sabe o que pode acontecer? Uma pressão agora na regulamentação da reforma tributária para isentar alimentos do imposto. Então agora não vai pagar imposto. Feijão, arroz e tal. Então você vai dar um subsídio gigantesco que vai ter que ser financiado por toda a sociedade. E aí vai sair lá uma foto maravilhosa. Presidente isenta 100% todos os produtos da cesta básica e tal. Só que isso vai custar bilhões de reais para todos nós que pagamos impostos a pagar essa conta. Então veja só como uma questão sazonal pode aparecer uma conta gigantesca para a sociedade, para todos nós pagadores de impostos, para sair bonito na foto hoje. Só que a gente vai carregar o custo desse benefício para não sei quantos anos, porque depois para tirar esse subsídio da reforma vai ser uma outra briga de anos. Então, eu digo, é preciso ter muito cuidado com essas coisas, porque a chance de tomar uma medida demagógica para resolver um problema sazonal que a gente vai pagar a conta por muitos anos seria uma tragédia para o país. Fala, Gani, toma uma aguinha aí. Não, você sabe que tem uma piada. Você sabe que tem uma piada entre economistas que ilustra muito bem o que o Dávila falou, que é o seguinte: qual que é a solução para o preço alto? É o preço alto. Né? Quer dizer, é entender que vai ter momentos que o preço tem que ficar alto, não tem jeito, né? Então é um ajuste de preço relativo, não significa que é um processo inflacionário, não é uma alta disseminada e persistente, né? O que seria inflação, aumento generalizado de preços e persistente dos preços. Então, da mesma maneira que está ocorrendo por questões de oferta, e aí não é um processo inflacionário clássico, um aumento de preço, também haverá uma queda de preço. Então, a pior coisa é tentar fazer algum tipo de interferência de preço, subsídio. Aí sim você vai criar um problema que até então não existia.